Se você é pipeiro e você já ouviu a palavra coleção, parabéns. Você faz parte de um grande momento da pipa, uma época de ouro. Hoje nós trocamos a coleção por equipes, por turmas, por bondes. E posso dizer que isso é uma evolução não muito boa dessa época de coleção. E eu vou compartilhar hoje com vocês aqui 3 histórias que fizeram parte disso. O que é coleção? Antes de eu começar, para você entender, porque senão você não vai entender as histórias. Coleção é quando você... Vamos supor, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de fazer folha. Tá, você gosta de fazer folha. O outro gosta de fazer o quê? Armação. E o outro rabiola. E o outro é bom de passar cerol. Então a gente juntava as melhores pessoas, colocavam num grupo, que hoje é chamado de equipe, mas na minha época era só coleção. Equipe era uma coisa mais... sei lá, mano. Eu sempre achei esse papo de equipe, turma, uma coisa meio morta. Porque aí coloca responsabilidades em você, e a gente não tinha responsabilidade. A nossa responsabilidade era só ali nas férias. Acabou, cada um seguia a sua vida e já era. E outra, se alguém não quisesse vir no dia, beleza. O cara sabia que simplesmente ele não ia, não ia participar. Então se o cara que faz rabiola no dia não fizesse, a gente tivesse que vir, a gente mesmo fazer nossas rabiolas, ele não ia pegar um pipa no dia e soltar. Não tinha essa possibilidade, ele sabia disso. Então cada um tinha a sua parte, e quando alguém descumpria e os outros tinham que fazer a parte dele, ele meio que estava fora da coleção. Então não é essa patifaria que a gente vê hoje em equipes e turmas aí, tem turma aí que tem que dar dinheiro e pá. Então era uma coisa mais... Eu vou dizer pra vocês, era uma coisa mais coisa de criança mesmo, era uma coisa mais de moleque. E era muito da hora, mano, era muito top. Então a gente compartilhava isso. Então, tinha um menino na minha turma que gostava muito de fazer folha, eu também gostava. Aí eu aprendia mais com ele. Aí nós dois fazíamos folha. Aí quando eu precisava de fazer armação. Então eu sempre fui da turma minha, né, das coleções que eu participei, eu sempre fui o cara que fazia as armações dos pipas e as folhas. Mas aprendi a fazer tudo. Rabiola, aprendi a fazer estirante, aprendi a fazer folha, aprendi tudo. Tudo um pouco, você vai trocando as experiências e o que cada um sabe de melhor vai trocando com você. E aí quando eu comecei a frequentar a rua, eu já tinha uns 12 anos de idade, nós estamos fazendo aí 1985, 6, talvez, não, um pouco mais. Quase finalzinho da década de 80, começo dos anos 90. Eu comecei a frequentar a rua, certo? Tinha uns 11 para 12 anos, mais ou menos. E eu comecei a frequentar porque eu conheci um menino que se chamava Rafael. Vocês vão ouvir muito o nome do Rafael aqui nas histórias. E porque ele fez parte dessa época de ouro aí, da pipa. Pelo menos eu tenho muitas boas lembranças dele, a gente fazendo coisas juntos, né, relacionadas à pipa. Então o Rafael, ele tinha uma família diferentona. Pra época era muito diferente. Por quê? Porque o pai dele era baloeiro, a irmã dele era novinha, chamava Gabriela, e tinha um irmão que chamava Guilherme. O Guilherme era quase recém-nascido na época. E a Gabriela era bem novinha, e tinha o Rafael, que já era um pouco mais velho, tinha a minha idade, 10, 11 anos. E o pai fazia balão, cara. E a mãe dele era uma pessoa muito da hora. Então eu meio que conheci ele e comecei a frequentar a casa dele. E isso foi me ajudando, porque a minha mãe só deixava eu sair pra rua porque eu podia ir até a casa dele, certo? Era uma calçada reta, então não tinha que atravessar a rua nem nada. Então a minha mãe fez amizade com a mãe dele e a gente meio que ficou amigos e a gente começou nossas coleções de pipa. Então, minha primeira coleção de pipa foi com o Rafael. O que o Rafael sabia fazer de bom? O Rafael era bom de fazer rabiola, mano. O Rafael gostava de fazer umas rabiolas, fazia umas rabiolas bonitas, era desenrolado, e o Rafael passava o cerol muito bem, muito bem. E eu gostava de fazer as armações e fazer as pipas, né, as folhas. E o pai dele tinha uma variedade de folhas, de cores, de cola, tinha uma bancada muito top, porque nessa época aí nós estamos falando de balão, mas nessa época aí balão não era proibido, tá? O balão foi ser proibido em 1998, com a lei que saiu. Então, a parada foi embora, era da hora pra caramba, top demais. E a gente brincava, eu fui aprendendo a fazer os pipas, e os balões, e os cortes-recortes, e os moldes. Então essa época aí foi a época que eu mais me desenvolvi com o estilete, com a cola e a régua na mão. E os papéis de seda, porque essas pessoas me ajudaram demais. O Rafael com o pai dele, finado Deco, que era uma pessoa que eu gostava pra caramba, era tipo um paizão, né? Você frequenta essas casas, eu tinha meu pai e tudo, mas ele era o pai que estava ali presente, que trocava ideia, que ensinava a gente, que interferiu diretamente nos meus gostos musicais de hoje.
E meu pai nunca teve gosto musical, meu pai nunca foi músico, nem musicista, nem tinha ouvidos pra música. Meu pai gostava de rock nacional, Roberto Carlos, essa galera aí. E ele já não, ele já curtia um rock, mas uma parada mais antigona, assim, um negócio mais Alfa FM, tá ligado? Eu escutei muito Alfa quando eu tinha 11 anos de idade, velho. Impressionante, escuto Alfa até hoje, cara. Animal o bagulho. E então o Rafael foi o primeiro. Aí nessa mesma época, a gente conheceu um menino que se chamava Thiago, apelido dele, japonês. Ele começou a meio que frequentar lá com a gente, começou a meio que virar amigo. E o Thiago japonês, ele tinha um tio, que era oriental também, que manjava muito, desenrolava muito nos corte-recorte, nas folhas, nos acabamentos dos pipas. Os acabamentos que ele fazia nos pipas era sensacional, coisa assim, chique pra época. Uma parada bem feita, assim, sabe, limpa. Os pipas ficavam bem cleans e bonitos. Então a gente começou a juntar as pessoas para fazer a nossa primeira coleção. E ali a gente juntava dinheiro para comprar carretel de linha, a gente ia cuidar de carro, a gente, no meu caso, né, eu ia na feira, subir os carrinhos de feira, porque minha rua era uma subidona, então as senhorinhas, às vezes tinham dificuldade de subir os carrinhos, eu ia ajudar a subir os carrinhos para ganhar um trocado, para comprar o carretel, para comprar as folhas. Então a gente se juntava e a gente foi desenrolando aí. Eu tô meio ofegante porque eu tô numa subidona, que eu tô fazendo minha caminhada, tá? Então vou aproveitar esses momentos para gravar esses áudios, esses vídeos dessas histórias. Então essa época aí foi uma época muito foda, muito da hora mesmo. E a gente tinha essa coleção que durou por bastante tempo. E nós nos desenvolvemos muitos uns com os outros. Até que a gente começou a crescer e começou a namorar e cada um começou a seguir sua vida. Eu conheço os dois até hoje. Não tenho mais contato com nenhum dos dois. Os dois seguiram suas vidas. O Thiago ainda eu vi uns 5 anos atrás, acho, 6 anos atrás, um pouco antes da pandemia. Ele tinha ido morar no Japão, veio visitar a galera no Brasil. Aí eu acabei encontrando ele. Sei onde que é a loja dos tios dele, dos primos. De vez em quando eu vejo, mas ele mesmo perdeu contato. O Rafael é a mesma coisa. O Rafael casou, foi embora para outra cidade, nunca mais a gente se viu. Eu também casei, fui embora para outra cidade. A gente nunca mais manteve amizade. Mas com o irmão dele, o Guilherme, a gente troca ideia até hoje. O Guilherme ainda gosta muito de pipa. E o Guilherme era pequenininho na época, mas ele fez parte disso também. Ele juntava com a gente, ele ajudava. Acho que a paixão que ele tem por pipa vem muito disso que a gente fazia. E talvez ele ouça esse vídeo e aí ele vai deixar o comentário dele. Eu vou mandar pra ele, só pra ele relembrar essas épocas aí. A gente comprava tubo de cola, o pai dele trazia pra nós fazermos os balões. Aí enchia os tubinhos de cola, o Guilherme fazia o quê? Nós tava fazendo pipa, quando nós ia ver, o Guilherme tava com um tubo na mão querendo colar a folha, tá ligado? Mas ele não queria colar uma folha, velho. Ele pegava tipo 10 folhas, passava um monte de cola nas folhas e ia socando uma em cima da outra, mano. Aí isso era uma treta, o pai dele ficava brabo. O irmão dele também ficava brabo. Era engraçado demais, cara. Nossa, a gente já dava muita risada, era uma resenha muito top. Aí passou o tempo, eu já fiquei mais velho, comecei a trabalhar. Eu acho que eu já tava no exército nessa época. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que sim. Ou eu tinha acabado de sair do exército, alguma coisa assim, porque eu fui militar durante 2 anos, né? 2 anos e meio, quase 3. E antes de pedir minha baixa. E aí eu conheci um menino que chamava Wagner, apelido Passarinho. Esse de vez em quando eu via, né? Depois que eu mudei pra Zona Norte eu não vi mais. Mas eu via bastante quando eu tava lá na Zona Leste. E ele também casou, teve o filho dele, mas era um apaixonado por pipa assim como eu. Que a vida tirou o pipa por outros motivos. Às vezes os relacionamentos tiram a gente fora, às vezes a vida tira. Cada um por um motivo, né? Eu não julgo ninguém. Eu sei que é uma coisa que eu gosto muito, me faz bem. Me traz paz, me dá momentos de alegria. Então eu continuo fazendo na minha vida todos os dias. Enquanto eu tiver forças para fazer, enquanto a lei permitir, enquanto tudo deixar, eu tô na atividade. Tô aí. Tanto que eu criei o canal para mim criar um padrão, né? Você sempre postar
pra mim manter eu em atividade, sempre buscando novidades e tudo mais. E o Wagner, a gente já pegou uma época diferente. A gente pegou uma época que já tinha lojinha de pipa. Os pipas já eram diferentes. Não tinha ainda linha de combate, que vocês conhecem como chilena, mas já tinha vidro moído, cerol pronto. Nós pegamos quase o fim disso daí, né? 1998, 2000 e pouquinho ali, quando começou a pegar pesado nas lojas para parar de vender. Então a gente ia muito nas lojas, a loja do Tim, do Écio, do Chan, que ficava na Bahia Grande e tal. Quem for dessa região vai lembrar aí. Uma travessinha da Bahia Grande, aí tinha o Tim na Vila Zelina, tinha o Écio na Vila Alpina, que tá até hoje. Tinha o Cadeirante no Parque São Lucas. Nossa, mano, a gente foi em tantos lugares, velho. A gente gostava de juntar dinheiro, tá ligado? A gente comprava um monte de bagulho, comprava um monte de pipa. Às vezes a gente comprava umas varetas, porque como eu vim da época de fazer pipa, então eu comprava uns pipa, mas eu sempre gostei de fazer. Então o que aconteceu? Eu comprava 2, 3 ali pra me soltar rapidão, mas eu fazia uns modelos meus, eu sempre gostei de fazer. Meus modelos sempre foram os paulistinhas de 60, 62, eu nunca gostei de pipa de 70. 55, 60 pra mim sempre foram os melhores. Eu sempre gostei disso daí, era o que o dinheiro pagava, tá ligado? E era o que a gente via no alto na época também, era difícil. Que nem no Tim, eu lembro que no Tim e no S, eu lembro de ter no S uma carrapetona de 70, mas isso já no final dos anos 2000, 2009 ali para 2010, que você encontrava mais. E no Tim a mesma coisa, o Tim tinha um peão carrapeta também do Rio, um batatão, e já na fibra, já, enfim, era modelos já atualizados de outra região. Então era muito top, né? Então a gente ia lá e comprava, fazia as rabiolas, passava a noite toda. Eu adorava quando chovia na semana, né? Que a gente sentava e isso daí todo mundo passou. Chovia, o que a gente fazia? Época de pipa? Opa! Era videogame e rabiola. Geralmente era isso. Na minha casa a gente tinha o Nintendo normal, o Nintendinho. Então a gente ficava jogando Nintendo e fazendo rabiola, os dias de chuva. E aí saía muita rabiola, saía muito pipa, a gente deixava tudo preparado. Nada se compara ao que é hoje. Hoje, para você sair para soltar pipa, você vai numa brincadeira top aí de jerequinho, é 100 jereco. Nós estamos falando aí de fazer bastante pipa, era 10 pipa pro mês. Entendeu? Você perdia aí no final de semana 2, 3 pipas no máximo. Não mais do que isso. Tinha um limite. Até porque o dinheiro não dava, a linha não dava. Se a gente ficar soltando pipa todo dia, tomando muito relo, 2 finais de semana, 500 jardas já ia embora. Por isso que eu falo, hoje eu escuto uma galera pagar de ostentação das antigas aí, e não existia essa ostentação não, mano. Pelo menos onde eu morava, e não era um bairro pobre, eu sempre morei na região da Vila Alpina, Vila Zelina, Vila Bela, Vila Prudente, e tinha muita gente que soltava pipa ali, eu nunca vi essa ostentação. Tinha um cara na época só, mas ele já era adulto, a gente tava com 12, ele já tinha 30, 20, 30, que era o boi. Entendeu? Que já era um tiozão que trampava e ele vinha com umas linhas diferentes, os pipão batatão grandão das antigas. Mas o cara já era adulto. E ele trampava, acho que não tinha mulher, ele gastava todo o dinheiro com pipa. Mas geralmente, tanto que o cara tinha de linha na lata ali, era 2 dos grandes. Os caras mais velhos enrolavam 2 tubão e acabou. E a gente que era mais novo era um dos grandes, e quando tinha muito, um do pequeno. Mas era um dos grandes para 30 dias. E eu lembro que eu e o Passarinho, a gente gostava de comprar caixa de linha e dividir, enrolar na lata de leve leite da nossa coleção. Depois entrou o irmão dele, o Thiago. Eu já tive muitos amigos Thiago, vários. E o Thiago também fez parte dessa brincadeira nossa, ele era um pouco mais novo. E a gente andou bastante tempo juntos, os 3, e a gente soltava muito pipa junto ali da região da Bahia Grande, Vila Bela, Rua das Dálias, Lombroso, nossa, mano, me diverti, hein, velho. Então isso daí é as histórias das coleções, que hoje são as equipes. Mas talvez, por isso que eu tô compartilhando essa história, a gente tenha pessoas ainda que façam coleção. Você faz coleção ainda? Conta pra mim. Você fez coleção quando você era mais novo? Coloca aí embaixo nos comentários, aproveita que você vai deixar um comentário e você já deixa o like também. Se inscreve e compartilha a sua história aí rapidão. Escreve em pequenas linhas aí pra mim ler. Eu gosto de ler as histórias, mano. Eu venho aqui, leio, eu curto, deixo o meu comentário também. Vocês estão ligados que eu participo junto com vocês. Então a história de pipa hoje é essa daí.
Espero que vocês tenham gostado. E dentro dessas amizades, dessas coleções, tem outras histórias que eu vou vir trazendo pra vocês aqui. Vamos ver se semanalmente, tá bom? Então tamo junto, nos vemos no próximo. É Pipa Terapia. Oi.